Oi, João, boa noite, tudo bom? Opa, boa noite, tudo bom? Hum, tá bom. Deixa- Eu tô com o meu vídeo desabilitado, é isso? Não entendi. Eu fui tentar abrir minha câmera aqui e ele está me dando uma resposta que Rafael, o teu áudio tá muito baixo. tá baixo. Não, pera aí, deixa eu aumentar o meu. Fala agora. Ó, som. Deixa eu ver. Oi, tá me ouvindo bem? Não, agora tô ouvindo bem. Era o meu som que estava Tá. baixo. Era o meu. Tá bom. Tá bom. Então, eu fui tentar abrir minha câmera aqui e ele me deu uma mensagem que ela tá desida. Pera aí. Ô, João, eu enviei para você, tá no Acho seu que você tem WhatsApp. que aceitar. Isso, eu tô fazendo aqui, fazendo o host. Pronto. Tenta agora. Agora foi. Agora ok. Tinha que colocar como co-host aqui. Ô, João, eu já enviei para você, tá? Tá no seu WhatsApp a apresentação atualizada. Aham. Então, beleza. Não sei se a iluminação tá Ó, boa aqui ou ruim. agora, ajustando os últimos detalhes, né? A Já tem, maquiagem. a gente já tem convidado já. Posso já. Vou colocando aqui o meu. Dá para colocar a apresentação na tela já. Eu vou fechar aqui o WhatsApp antes. Ô, João, Oi. eu estava combinando com o William que ele ia começar compartilhando a tela dele com a apresentação e a hora que for trocar, passar para mim, ele ia desabilitar e poder compartilhar, porque senão eu vou ficar sem o mouse, né? O apontador, eu vou ficar falando e não vou ter como mostrar as Uhum. coisas, apontar, né? Tá aparecendo Então para a gente vocês? vai. Ah, tá aparecendo. Legal. Sim. Depois, para descompartilhar, é só. Deixa eu tentar descompartilhar. Stop, share. Já temos 18 participantes, está quase na hora. Saiu, né? Saiu. Deixa. Agora voltou. Legal. Voltou.
O pessoal está desanimado. Aconteceu, foi muito serviço hoje. Gilberto, boa noite. Boa noite, Paulo Sérgio, Diego. Boa noite, Marcel. Quem já fez instalação aí de inversor fotovoltaico e gerador a diesel, já pode se denunciar aqui no chat. Edson, boa noite. Legal. Podemos começar? Podemos. Pessoal, muito obrigado, né? Primeiramente, obrigado aí, Ecore, né, por ter aceitado o convite da Célula Energia. Obrigado, João, por ter aceito, né, o convite. Obrigado, Dr. Rafael, né? Eu estou aqui com o mestre João e com o Dr. Rafael de Almeida Ricardo. Muito obrigado, Rafa, também pelo convite. Rafael, professor, né? Já foi meu professor, é meu professor e sempre vai ser meu professor, né? E eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão ouvindo a gente, né? Os colegas de profissão. Fizemos questão de trazer aí um tema muito importante, dúvidas de muitos colegas e vamos discutir hoje esse tema em prol do setor fotovoltaico, em prol da eletricidade, tá? Então, já apresentei aqui, né, os palestrantes, né? Vamos falar de muitos assuntos, né? Focando aí, eu vou falar do próximo slide. Então, a Célula Energia Curso é um centro de treinamentos, né? Célula Energia Cursos e Treinamentos. Temos N tipos de cursos, né, no setor fotovoltaico, tudo em prol do setor fotovoltaico, eficiência energética e eletricidade, né, engenharia elétrica. E no final eu vou falar para vocês os cursos que a gente oferece para o setor. Quem ficar até o final vai ter uma grande surpresa, tá? A gente sempre costuma aí sortear, né, dar porcentagem de bolsas, né, de desconto, porque são poucos que buscam, né, se aperfeiçoar. Então, para quem está aqui hoje, eu entendo que está buscando sempre uma melhoria contínua. Então, no final, vai ter uma surpresa. Vamos falar, né, os tópicos da discussão de hoje. Vai ser o uso de gerador a diesel, né, inversor fotovoltaico, o contato auxiliar, né, quadro de distribuição, QD, e quadro geral de distribuição de baixa tensão, QGBT. Então, eu vou passar a palavra para o Dr. Rafael, né? Ele vai poder explicar as soluções, depois volta para a gente, né, discutir. Bom, boa noite, pessoal. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Só confirma para mim se a tela tá aparecendo, William. Tá ok? Sim, tudo aqui. Tá legal. Então vamos lá. Bom, primeiro, boa noite a todos. Eu gostaria também, primeiramente, de agradecer o convite do William, de ter a oportunidade, né, de estar fazendo essa apresentação aí junto com a Célula Energia, junto com o William, junto com o João, da Ecore aí, o pessoal já ilustre, né, na área, e dando essa oportunidade aí de compartilhando um pouquinho de conhecimento com a turma aí, tá bom? Bom, então eu vou fazer uma introdução assim bem conceitual, né, sobre o uso de gerador a diesel e a interface entre esse tipo de gerador e o sistema fotovoltaico.
Então, vou falar um pouquinho, para começar, sobre o uso de gerador a diesel, né, nas instalações elétricas. A gente pode dividir, né, esse tipo de equipamento basicamente em duas categorias. Aqueles de uso opcional, tá certo? Onde a instalação, né, o proprietário da instalação opta pela instalação de um gerador a diesel, tipicamente, né, historicamente, para alimentar cargas críticas. A gente pode pegar aí um exemplo bastante conhecido, um data center, ou um tipo de instalação que não pode ficar sem energia, uma câmara fria, né? Você vai perder produto, né, que está armazenado nessa câmara fria. Esse tipo de gerador ele pode ser utilizado como uma fonte de segurança. A gente está acostumado a falar gerador de emergência, né? Mas o termo que a 5410, a NBR 5410 usa é fonte de segurança e serviços de segurança que são alimentados, né, por essa fonte de segurança, diferente da fonte que ela chama de comum. Tá? Então, esse tipo de gerador é utilizado então como uma fonte de segurança, pode alimentar, por exemplo, um sistema de iluminação de emergência, né, uma rota de fuga para um sistema de combate, por exemplo. No passado, eu diria que muito no passado, né, já foi muito utilizado como uma opção para reduzir custos com a tarifa de energia elétrica, operando um gerador a diesel em horário de ponta, só que atualmente acho que deve ser muito pouco utilizado, né, para esse fim, em função do custo atual do diesel e manutenção, enfim. É uma questão aqui que ficou meio para o passado, né, ficou no passado. E, por fim, um outro tipo de uso opcional seria para a instalação simplesmente não ficar sem energia. Então, o proprietário daquela instalação, o operador daquela instalação optou pela instalação de um gerador simplesmente porque ele precisa, ele não quer ficar sem energia numa situação aí de interrupção do fornecimento da concessionária, né? Aí depois, existem também alguns tipos de geradores que são utilizados por uma questão obrigatória, normalmente regido por normas, regulamentos. Eu coloquei alguns aqui, né? Começando pelo que eu acho o mais importante de todos, que está previsto na NBR 13534, que é a norma de instalações elétricas para estabelecimentos assistenciais de saúde, mais conhecido como hospitais, né? A norma dá um nome bonito para hospital, mas enfim, é a norma de instalações elétricas para hospitais. Ela é uma norma, a gente chama de filha da 5410, né? Assim como a 16690, que é uma norma aqui do meio, né? Do sistema do fotovoltaico, é uma norma filha da 5410, a gente chama assim, né? Porque você primeiro precisa atender a 5410 e depois os requisitos adicionais da 16690. A 13534, ela funciona da mesma forma. Primeiro você atende a 5410, depois os requisitos adicionais para instalações hospitalares. E aí lá você vai ter a obrigatoriedade da instalação de um gerador, de uma fonte de segurança, né? Em determinadas áreas dos hospitais, enfim, é uma questão bastante específica. Existe uma outra norma também que eu costumo sempre usar nas minhas apresentações, que é a 13570, que é a norma de instalações elétricas para ambientes de afluência de público. Tá? Então, em situações, o exemplo mais típico que a gente pode ter seria um shopping center, por exemplo, uma escola, uma faculdade, uma igreja, um cinema, enfim. Locais onde a gente tem uma grande concentração de pessoas que não fazem parte daquela edificação, são pessoas que estão visitando aquela edificação. Essa norma também possui alguns requisitos que obrigam a instalação de uma fonte de segurança. E depois também a gente tem as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros, enfim, uma série de outros regulamentos e normas que determinam também a instalação de uma fonte de segurança, e o mais usado é o gerador a diesel. Bom, os esquemas típicos, né, de instalação de um motogerador, né, de um grupo motogerador, que está representado aqui por essa bolinha GMG, a gente pode dividir basicamente em dois tipos. O primeiro deles, que a gente chama de sem paralelismo,
O que significa isso? Significa que esse gerador, ele nunca vai operar da concessionária. Então, para isso, a gente precisa implantar, né, implementar um intertravamento eletromecânico, tá certo? Ele pode ser manual, um quadro de transferência. Então, numa situação de interrupção de fornecimento de energia da concessionária, eu preciso de um operador que vai lá, faz o chaveamento, né? Parte o gerador, faz o chaveamento da carga para o gerador. Também, coisa do passado, né? Eu diria que atualmente, né, com um custo bastante reduzido de eletrônica de potência, a gente tem condições tranquilamente de fazer esse chaveamento automático. Então, eu chamei aqui de QTA, quadro de transferência automático. Então, ele faz o intertravamento, né? Ele não permite a ligação simultânea da rede da concessionária com o gerador. E aí você tem uma primeira situação, você está ligado ou você está alimentando a sua carga ou através da concessionária, e numa segunda situação, através de um gerador a diesel, no caso aqui. Certo? Bom, essa é a forma mais simples de se implementar um gerador a diesel numa instalação. A concessionária não se preocupa muito com isso, porque você não vai ter uma ligação em paralelo, né, um funcionamento em paralelo do seu gerador a diesel com a concessionária. A segunda forma é uma forma um pouquinho mais sofisticada, tá certo? Pouco utilizado, diria que mais de 90% das instalações de gerador são nessa configuração, mas existe também um tipo de configuração que a gente chama com paralelismo, onde o grupo motogerador funciona em paralelo com a rede da concessionária. Eu chamo isso de um pouquinho mais sofisticado, porque nesse caso você vai precisar ter uma série de proteções e controles para fazer o sincronismo dessas duas redes e possibilitar o paralelismo entre elas, tá certo? Então, é um pouquinho mais complexo, você vai precisar de algumas proteções, limitar a energia injetada na rede, você vai precisar fazer, essa seria a função 32, né? Uma função ANSI 32, função 67, 59N, enfim. Você vai precisar implementar uma série de proteções aqui. A concessionária, ela precisa aprovar esse seu projeto de proteção, tá certo? Porque vai interferir diretamente na rede da concessionária. Eventualmente, numa situação de curto-circuito na rede externa, o seu grupo motogerador pode alimentar esse curto-circuito, então existe uma preocupação bastante grande em relação a isso aqui. Por outro lado, ele tem uma vantagem muito grande em relação a esse tipo de ligação, que é a confiabilidade da energia que está alimentando essa carga. Tá certo? Então, você tem duas fontes trabalhando em paralelo. Então, portanto, numa eventual falha de uma dessas duas fontes, você tem a outra fonte já funcionando em paralelo, portanto, a sua carga não vai sentir nenhum tipo de interrupção. Então, você tem uma confiabilidade muito maior no sistema desse tipo, possibilidade também bem maior. Ok? A ideia hoje é a gente focar aqui, tá? Nesse tipo de instalação que eu acredito que é o mais usual, que a gente mais encontra por aí. Eu tenho certeza que quem trabalha aí na área fotovoltaica, com certeza está muito mais habituado a encontrar esse tipo de instalação do que essa. Então, a gente vai focar nisso aqui hoje, tá bom? Bom, então aqui só um resuminho, né? Um esquemático bem simplificado de uma instalação fotovoltaica on-grid, né? Então, a gente tem a rede da concessionária alimentando a carga, em paralelo com essa rede, eu estou conectado, eu conectei meu inversor fotovoltaico, e o meu fluxo de potência, ele pode ser da concessionária no sentido da carga, ele pode ser do inversor no sentido da carga, e ela pode ser também do inversor no sentido da concessionária. Bom, isso aqui, todo mundo aí é do ramo, então está muito acostumado a ver esse tipo de instalação. A questão é, como é que eu faço, quais são os requisitos que eu preciso atender para ligar meu grupo motogerador ou meu gerador a diesel nessa instalação? É possível? Eu posso fazer esse tipo de ligação? A resposta, a princípio, é sim. A princípio, não haveria nenhum tipo de problema
eu conectar em paralelo o meu inversor fotovoltaico e o meu gerador a diesel. Porém, existem alguns cuidados que são necessários a gente tomar, algumas premissas, né, para poder fazer uma ligação desse tipo adequadamente, para que esse sistema funcione adequadamente. Eu estou partindo de um pressuposto aqui que a gente não vai ter a rede da concessionária ligada em paralelo, tá certo? Então a gente desconectou, certo? A minha QTA aqui, meu quadro de transferência desconectou a rede da concessionária e eu tenho em paralelo só o inversor e o grupo motogerador. Bom, a princípio, eu tenho duas preocupações principais neste tipo de ligação. A primeira delas é o fluxo de potência neste ramo aqui da minha instalação. Por quê? O meu grupo motogerador, ele não pode operar de forma nenhuma como carga. Não foi projetado para isso e ele não pode trabalhar dessa forma. Portanto, a primeira preocupação aqui é não permitir que esse motogerador, que o meu gerador a diesel, trabalhe como carga, ou seja, receba a potência aqui nesse caso. Tá certo? Uma outra questão importante a se lembrar é o seguinte, sempre que eu tiver uma potência de inversor considerável em relação à potência do meu gerador a diesel, ou seja, se eu tiver aí uma potência 40%, 50% da minha potência total, então quase igual a do meu gerador a diesel, qual é a outra preocupação que eu preciso ter também? Imagina que eu tenho o meu inversor fornecendo uma boa parcela de potência para a carga. Esse gerador ele depende diretamente da irradiação solar no local, tá certo? A energia que passa pelo inversor. Portanto, se eu tiver uma variação, uma redução brusca da energia gerada pelo inversor, pela potência gerada para a carga pelo inversor fotovoltaico, se eu tiver uma redução considerável, o meu gerador a diesel, em função da sua inércia mecânica, ele não consegue suprir essa potência que a carga vai demandar. Portanto, o que pode acontecer num momento desse, de uma variação brusca, uma redução brusca da potência do inversor? É que o meu gerador a diesel não consiga acompanhar isso, não consiga compensar essa potência que vai deixar de ser fornecida pelo inversor. E aí, nesse caso, o que ele vai identificar? Ele vai identificar uma subtensão, eventualmente até ele pode ativar uma proteção de curto-circuito na barra e ele vai derrubar esse gerador a diesel. Se as proteções desse gerador tiverem sido projetadas adequadamente. E aí, se eu desconectar o meu gerador a diesel, automaticamente o meu inversor fotovoltaico vai perder a referência e também vai se desconectar. E aí eu vou ter uma interrupção no fornecimento de energia da carga. Tá certo? Não por um problema do gerador a diesel, não por um problema no inversor, mas simplesmente em função de uma variação brusca da geração que está vindo aqui do meu inversor. Tá certo? Então, nessa situação, eu tenho um caso aqui importante de instabilidade do meu sistema. Para a gente pegar aqui rapidamente, fazer uma simulaçãozinha aqui com números, né? Para a gente ter entender um pouquinho melhor o que eu acabei de falar, é o seguinte, imagina que eu tenho uma carga que está demandando aqui, nesse meu exemplo, 100 kW, certo? E 70 kW desses 100 está sendo suprido pelo meu inversor, certo? Bom, então, o meu gerador a diesel, ele vai entender que ele precisa suprir outros 30 kW, tá certo? Então, meu sistema está lá funcionando tranquilamente, sem problema nenhum. Qual que seria um problema, o segundo problema, né, nesse tipo de ligação? Seria uma situação onde eu tenho a potência gerada pelo meu inversor maior do que a potência demandada pela minha carga. E daí, nesse caso, eu vou ter uma sobra aqui dessa potência, no meu exemplo aqui, 70 kW, tá certo? Que precisa fluir para algum lugar. Tá certo? Tipicamente, né, por definição, meu inversor está sempre procurando o ponto de maior potência, tá certo? Então ele vai sempre tentar
produzir a maior potência possível, gerar a maior potência possível. Portanto, eu preciso que essa potência flua para algum lugar. Tá certo? E aí, o único caminho que ele vai ter é justamente o meu gerador a diesel. Onde eu tenho potência gerada pelo inversor, potência gerada pelo meu gerador a diesel, eu vou gerar alguns problemas nessa barra aqui, como, por exemplo, sobretensão nessa barra. Vou ter problemas de variação de frequência aqui elétrica, e aí, se eu tenho problema de variação de frequência elétrica, eu vou ter variação da velocidade do eixo desse gerador, então eu vou afetar o meu motor, certo? Que está entregando torque para esse gerador. E aí, se essas proteções não funcionarem adequadamente, eu posso danificar o meu gerador. Tá certo? Eu diria que é uma situação bastante difícil de acontecer, tá certo? Só se você tiver aí uma falha grave na proteção desse gerador, mas a situação mais comum que eu acredito que ocorreria numa situação dessa é: você vai desconectar o gerador a diesel, o inversor vai perder a referência, ele vai se desconectar do sistema e você vai ter interrupção do fornecimento de energia para a carga. E daí, nessa situação, a gente teria basicamente 4 opções para lidar com essa questão, que é a ligação do gerador a diesel num sistema que eu já tenho um inversor fotovoltaico. Então, a primeira opção que eu teria é a ligação do meu inversor antes do meu quadro de transferência. Certo? Então, uma situação convencional aqui, eu tenho a concessionária fornecendo energia para a carga em paralelo com o meu inversor fotovoltaico. E numa situação de interrupção do fornecimento da concessionária, meu inversor para por falta de referência e o meu intertravamento mecânico vai desconectar a concessionária e vai conectar o gerador a diesel e esse gerador vai suprir energia para a carga. Nessa situação, a gente não tem conexão elétrica entre o gerador a diesel e o inversor, portanto, não tem risco nenhum. Qual é a dificuldade de implementar essa opção número 1? Nem sempre eu tenho acesso a esse ponto, tá certo? Porque normalmente isso aqui está lá perto da minha cabine de entrada, da minha fonte, da minha subestação, do meu quadro geral de baixa tensão. E às vezes o meu inversor fotovoltaico está lá numa indústria, ele não está ali próximo, então eu precisaria fazer um ramal aí que inviabilizaria, certo, a instalação desse inversor. Então não tenho condições de instalar aqui, então eu parto para uma segunda opção. Então estou instalando meu inversor agora após a chave de transferência. Então eu tenho aqui minha situação normal, concessionária, operando em paralelo com o meu inversor, alimentando a minha carga. Tenho a interrupção de energia da concessionária, meu intertravamento mecânico, que a minha chave de transferência vai chavear para o meu gerador a diesel. E nessa situação, bom, se eu já não tenho energia aqui, o meu inversor já se desconectou também, tá certo? Por falta aqui da referência. Esse gerador vai partir, e a hora que eu parto esse gerador, através de um contato seco aqui, um contatinho NA, NF, eu posso comandar uma chave aqui, pode ser uma contatora, por exemplo, para desconectar o meu inversor da alimentação da carga. E aí eu teria exclusivamente o gerador a diesel alimentando a carga nessa situação, certo? Então eu desconectei fisicamente o inversor da minha instalação, certo? Bom, eu tenho também uma terceira opção, eu diria um pouquinho mais barata do que utilizar a chave, tá certo? Utilizar a contatora, que seria utilizar o contato seco do meu gerador para comandar uma entrada digital aqui do meu inversor, tá certo? Preciso de uma fonte de alimentação aqui, enfim, preciso de uma certa infraestrutura aqui, mas muito provavelmente essa opção, essa implementação, certamente vai ficar mais barata do que você implementar uma contatora. Se você pegar aí um inversor perto de 100 kW, só a contatora, só a peça, você vai gastar aí em torno de 3, 4 mil reais. Então, a gente está falando de um quadro elétrico com uma automação implementada, tá certo? Com um componente, uma contatora que vai girar aí em torno de 4 mil reais.
ao passo que eu posso utilizar o próprio inversor para inabilitar, né, uma entrada desse inversor para inabilitar a operação desse inversor, desde que esse inversor tenha essa opção, tá certo? E aí uma última opção aqui para implementar essa ligação seria, ao invés de eu utilizar um contato seco do gerador para inativar o meu inversor, eu teria uma situação aqui um pouquinho mais sofisticada, onde eu vou permitir o funcionamento em paralelo do meu gerador a diesel e do meu inversor, porém, eu preciso ter uma certa automação aqui, eu preciso monitorar a corrente que está nesse ramo aqui do meu gerador a diesel, para verificar se eu não estou tendo corrente reversa aqui, se eu não estou tendo corrente fluindo na direção do gerador. E através dessa medição, eu preciso implementar um controle no meu inversor que vai modular a potência gerada pelo inversor, de forma que eu tenha potência fluindo apenas para a carga. Tá certo? Aqui faltou um pequeno detalhe, aqui eu chaveei, certo? Então está meu gerador conectado em paralelo com o inversor. Certo? Então esse meu controle vai modular a potência gerada de forma que a demanda da carga seja suprida em parte pelo gerador a diesel, em parte pelo inversor e 100% dessa potência esteja sendo consumida pela carga. Tá certo? Bom, isso era o que eu tinha para falar para vocês, era mais uma questão conceitual das possibilidades, certo? Que a gente tem para implementar esse funcionamento, né, do inversor em paralelo com o gerador. E agora eu vou passar a palavra de novo para o William, que ele vai mostrar algumas opções aqui na prática, né, como é implementado isso na prática. Deixa eu só me localizar aqui para poder tirar minha tela, só um minutinho. Eu já consegui tirar minha tela ou não? Ainda está compartilhado? Está compartilhado. Está compartilhado ainda? Achei aqui. Stop share. Ok, pronto. Então, pessoal, aqui a opção 1, né, mostrando um esqueminha, tá? Inclusive o João que trouxe esse esquema para a gente, né? A gente fez em conjunto nessa apresentação, e aqui fala a instalação do inversor fotovoltaico, né, conectado direto no barramento, né, ali no medidor. Então, quando você instala o sistema fotovoltaico direto no medidor, né, antes do gerador, não tem nenhum problema, né, não vai ter problema, não vai precisar do contato auxiliar, não vai precisar de nenhuma automação. O problema é o seguinte, a distância em cabos que os colegas, vão aplicar, né, conforme a ABNT NBR 5410/2004, fala, né, para atentar os critérios, né, critério de sobretensão, critério de curto-circuito, sobrecarga, temos critérios de queda de tensão, né, isso influencia bastante. Então, assim, tem que levar isso em consideração, queda de tensão. E quando você leva isso em consideração, você vai ter, no caso, que aumentar, né? Vai ter que ficar atento com a bitola do cabo. E isso inviabiliza um projeto, um sistema fotovoltaico, tá? Questão financeira. Aqui mostrando na prática para vocês, né, as opções, a opção 1. Tá vendo? Contato da rede, o contator da rede, né? Contator do gerador. Ó, tá vindo do padrão, né? O padrão de entrada, vem do gerador, tá vendo? Vai para as cargas e o sistema, o inversor
fotovoltaico deve conectar, né, no caso, nesse barramento. Tá? A opção 2. A opção 2, os colegas eles podem estar utilizando, né, o contato auxiliar por cabo ou contato auxiliar via rádio, né? Só que também, né, o via rádio inviabiliza também, né, questão financeiramente. Só que eu vejo com bons olhos. O cabo, né, via cabo, eu vejo questão financeira vai viabilizar o projeto, né? Tem até aqui um artigo escrito, né? Quem tiver interesse, é só entrar no site da célulaenergia.com. Vocês vão ver lá o artigo, né? Os procedimentos de segurança. Então aqui é praticamente um on-off, né? No caso aqui está aqui as cargas, tá vendo? E vem da concessionária, né? A distribuição de carga, isso vem da linha de transmissão, e essa linha de transmissão, né, converte, né, para secundária, que transforma-se em rede de distribuição. E essa rede de distribuição tem o gerador a diesel, né, a unidade consumidora que tem o gerador a diesel. Se você instalar, né, o gerador fotovoltaico ou projetar depois do gerador a diesel, necessita-se o contato auxiliar, né, o contator, do tipo on-off, né, você vai fazer um esqueminha, quando o K1 estiver fechado, o K2 tem que estar aberto, que no caso é o gerador fotovoltaico, né, o circuitinho aberto, ou seja, quando o gerador diesel estiver alimentado, né, estiver passando corrente, energizado, o gerador fotovoltaico, o sistema fotovoltaico, né, o inversor fotovoltaico tem que estar desconectado. Ou, vice-versa, quando o sistema fotovoltaico, o inversor fotovoltaico estiver ligado, né, sincronizado com a rede, o gerador a diesel tem que estar desligado conforme esse esqueminha, né? Inclusive tem aqui, ó, um esquema elétrico para os colegas, tá? Então, essa é a opção 2, conforme o professor Rafael falou, né? Agora de pouco. Então, solução por meio de comando lógico do sistema de acionamento de energia solar fotovoltaica. Tá vendo? Aqui está o barramento e você conecta o contador do gerador a diesel. Mostrando para vocês na prática, ó, o disjuntor para a energização do contador. Tá vendo? Isso é bem legal. Esse aqui é um contador, né? Contato auxiliar aqui. Isso mostrando na prática para vocês. Opção 2, a tubulação, aqui está vendo, aqui é o gerador a diesel, né? Aqui é a tubulação realizada próximo ao gerador a diesel. Então, pessoal, tem que ficar muito atento, né, colegas, com essa aplicação para não acontecer eventos indesejados. Aqui eu vou passar a palavra para o João, o colega João, né, o mestre João, ele vai falar da opção 3 na prática, né, e da opção 4. João, tá mudo o microfone. Pronto. Então, vamos lá. Para quem não me conhece, né, sou o João Souza, trabalho na Ecore, então a gente trabalha com soluções MLPE, né? Dentre as soluções, a gente trabalha com o inversor simplificado da SolarEdge e a gente vai usar um exemplo aqui com inversores da SolarEdge, tá? Então, esse esqueminha aqui você encontra no site da SolarEdge, está aqui o link para quem quiser visualizar depois, né, o documento completo que ensina como é que a gente faz para ligar o inversor da SolarEdge numa instalação que tem gerador a diesel. Então, a opção 3 que foi falada é você ter um contato no próprio inversor, que ele vai ser acionado por uma saída lógica lá do gerador a diesel. Tá? Então, o próprio gerador ele vai indicar para o inversor quando ele vai entrar em operação. E aí, nesse caso, você pode mandar alguns comandos para o inversor da SolarEdge.
seja para desligar ou reduzir potência. Então, aqui você tem a linha da rede conectada aqui no quadro de transferência automática, tá? Aqui o gerador e aqui as cargas. A opção 3, é lógico, a gente viu que é quando o sistema fotovoltaico está conectado no lado das cargas. Como é que eu faço, então, quando o meu gerador a diesel entra, como é que eu faço a interação aqui do gerador com o inversor? Então, eu posso ter contatos secos aqui do gerador, né, saídas lógicas, que vão indicar para o inversor que ação ele vai tomar. Então, a gente pode ver aqui, essa daqui é uma foto que eu tirei hoje, inclusive, lá no laboratório, de um inversor da SolarEdge, e ele tem essa porta aqui, a chamada de PRI, Power Reduction Interface. Né? Então, uma interface para você fazer com que o inversor ele reduza a potência ou então se desligue durante uma entrada de um gerador, mas você pode usar para qualquer outro tipo de aplicação. Tá? Basicamente, está aqui a portinha, tá? Ela fica do lado direito da placa de comunicação. Aqui a gente fez um zoom na plaquinha PRI, né? Na porta PRI. Então, você tem a saída V, é uma saída de 5 volts, então é uma saída digital de tensão. O sinal lógico 1 seria 5 volts, sinal lógico 0, 0 volts. Aqui tem o G, né? Se eu quiser medir 5 volts aqui, basta colocar um multímetro entre G e V que eu vou medir uma saída de 5 volts. Isso aqui é uma fonte interna da própria placa, tá? E aí eu utilizo aqui as portas lógicas L1, L2, L3 e L4 para indicar o que é que o meu inversor vai fazer. Então, a lógica é o seguinte, eu tenho L1, L2, L3, L4, se eu mandar um sinal de 5 volts para a entrada L1, que é essa entradinha aqui, significa que é para o meu inversor desligar. A potência dele vai para 0. Se eu mandar o sinalzinho de 5 volts para a porta L2, ele vai funcionar apenas em 30% da capacidade máxima dele. Tá? Se ele estiver produzindo, se ele tiver com a capacidade de produzir 100 kW, ele vai reduzir para no máximo 30 kW. É isso que vai acontecer. E a mesma coisa com L3 e L4. E se eu mando um sinal lógico 1, né, 5 volts para a porta L3, o inversor vai funcionar com no máximo 60% da capacidade dele. Se eu mandar o sinal lógico 1 para a porta L4, aí ele vai manter funcionando em 100%. Tá? Então, basta eu mandar um sinal de 5 volts para uma dessas entradas aqui, de acordo com essa lógica de funcionamento, e aí eu posso mandar o inversor ou reduzir a potência, ou manter a sua potência no máximo, ou então desligar, que é o caso aqui dessa situação. Então, o gerador mesmo, ele pode mandar esse sinal, ou eu posso fazer uma automaçãozinha aqui, porque a alimentação já está aqui. Eu posso pegar um aparelhozinho de Wi-Fi, de radiofrequência, conectar aqui e comunicar com o gerador ele pode mandar esse sinal através do aparelho e ele vem e faz essa lógica, também é possível, tá? Existem várias formas. A forma mais direta, né, é você utilizar um contato seco do gerador, você usa o sinal de 5 volts da própria plaquinha, quando esse contato, que ele é normalmente aberto, quando ele fechar, ele vai mandar um sinal para L1. O que acontece quando eu mando esses 5 volts para L1, né, o inversor ele vai desligar. Então, é dessa forma que eu consigo utilizar. É a forma mais simples, mas nada impede que eu também faça uma programação, tá? Utilize sensores para medir energia e use para fazer uma lógica mais elaborada aqui, tá? Uma outra forma também que a SolarEdge disponibiliza seria para atender a opção 4, que aí você utiliza um controlador fazendo a comunicação com o gerador e o sistema fotovoltaico. Esse controlador, aí ele vai fazer um controle de potência mais contínuo. Não vai ficar entre 0, 30, 60 e 100. Ele vai se balancear, né, de acordo com a necessidade. Vai ser um controle mais suave, mais contínuo entre a potência do gerador e a potência dos inversores para suprir a necessidade de potência da carga. Então,
eu tenho dados de geração do inversor, eu vou ter dados de consumo da carga e vou fazendo esse controle, tá, com o sistema fotovoltaico. Posso fazer isso com um inversor ou com vários inversores, tá? Quando eu tenho vários inversores, basta eu mandar os comandos para o inversor master, que ele já vai repassar toda a lógica de funcionamento para os inversores slave. Isso daqui eu posso fazer em mais de uma planta, tá? Isso aqui é um produto da SolarEdge chamado Power Plant Control. Eu posso fazer isso numa usina de solo gigante, né? E posso comandar por setores, se eu quiser, né? Usando vários equipamentos desses. E aí a gente imagina uma indústria muito grande, ou uma usina de solo, tá? Eu não vou entrar em detalhes, né? Mas à medida que você vai tendo um sistema bem grande e você vai tendo outras fontes alternativas de energia, tá? Aqui no caso é um gerador a diesel, mas podia ser outras fontes de energia alternativa. E aí você consegue regular o fluxo de potência para carga, tá? Você consegue também, tá? Não está aqui no slide, mas você consegue também comandar a potência em função das variações de frequência e das variações de tensão. Lembra que o professor falou lá no início que pode ser que tenha algumas oscilações de frequência, oscilações de tensão? Você pode também usar lá o aplicativo Setup, que você configura o inversor, você pode comandar alguns parâmetros. Se o inversor se a rede está com a frequência elevando um pouco, você pode mandar reduzir a potência. E o contrário, tá? Existe uma rampinha lá que você comanda valores máximos de potência ou mínimos em função das variações de tensão e frequência, tá? Mas aí, essa parte de configuração já é assunto para um outro webinar. Então, a gente consegue, com os sistemas da SolarEdge, atender tranquilamente a opção 3 e a opção 4, tá? Já nativa. A opção 4, ela não é tão procurada, tá? Essa solução aqui do Power Plant Control, ela não está ainda nem no mercado brasileiro, porque não existe procura. Mas para a opção 3, isso daqui já é nativo, tá? Essa placa já está pronta para ser usada no inversor. E aí, você não precisa fazer nada, é só fazer, na verdade, só a instalação. Você não precisa comprar nenhum equipamento adicional. Você só vai executar a instalação e fazer esses comandinhos. Tá? Então, vou passar a palavra. Prontinho? Então, pessoal, é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né, do webinar. A gente preparou com bastante dedicação para vocês, com bastante amor. E se tiver dúvidas, João, vamos abrir, né, para perguntas, né, dúvidas. Sem contar, eu falei lá no começo, né, que quem ficasse até o final ia ter, né, uma surpresa, e a surpresa é como se fosse um cupom de desconto, né? Quem entrar em contato com a Célula Energia, né, entre hoje e amanhã, vai ter um desconto, né, aqui significativo nos valores dos cursos, né? Temos cursos de empreendedorismo no setor fotovoltaico, né? Sabemos que o setor fotovoltaico vem crescendo de forma exponencialmente, né? De forma exponencial no Brasil. Temos introdução à energia solar fotovoltaica e dimensionamento do sistema off-grid e grid-tie, né? Que é conectado com a rede. Temos curso de instalador, né? Instalação e comissionamento. Temos curso de introdução ao projeto, né, de sistema fotovoltaico, utilizando ou PV-Syst ou Helioscope, né? Temos curso de sistema de proteção contra a descarga atmosférica, né, para gerador fotovoltaico ou sistema fotovoltaico. Temos cabine primária para sistemas fotovoltaicos conectados com a rede, né? Sabemos que acima de 75 kW necessita-se de cabine primária, conforme minuta das concessionárias, né? Então, são todos cursos aqui, inclusive o professor Dr. Rafael, ele que ministra o curso de PDA, sistema, né, SPDA, Sistema de Proteção contra a Descarga Atmosférica. Temos professores, mestres e doutores, né, que ministram esses cursos, né, desde a introdução até o de cabine primária
e de empreendedorismo, né? Então, pode entrar em contato. Quem entrar em contato vai ter um desconto em cima desses valores aqui, tá bom? Agradeço desde já a Ecore, de novo, né, os patrocinadores da Célula Energia, cursos e treinamentos, tá? E estamos para tirar dúvidas. Pode entrar em contato com a gente para tirar dúvidas. Então, vamos lá. Eu tô com duas perguntas aqui, né? Mas é a mesma pergunta. O Claudinei, o Jefferson está perguntando se o material vai estar disponível. A Ecore ela vai subir esse vídeo no YouTube, tá, pessoal? Para quem não conseguiu chegar a tempo, vai estar disponível logo, acho que amanhã já vai estar disponível no YouTube para vocês reverem esse material. E o Ronaldo Pepe está falando que usou relé de falta de fase no padrão e comandou uma contatora no quadro interno do cliente. É uma opção também, tá? Dá para pegar e usar um relé de falta de fase, aí ele vai ver a saída da rede e não a entrada do gerador no sistema, né? E aí você vai usar, é parecido com a opção 2, só que em vez do gerador mandar o comando para o contator, quem vai dar o comando é um relé de falta de fase que ele está enxergando a rede. Faltou energia na rede, o relé de falta de fase ele vai atuar mandando um comando para a contatora sair, né? Abrir o sistema fotovoltaico. É muito semelhante à opção 2. Vou ler aqui algumas perguntas e vou passar algumas também para os senhores, né? Então, vamos lá. Por se tratar de 5 volts, qual seria a maior distância do cabo, considerando cabos de 2,5 milímetro quadrado? Essa pergunta foi do Gustavo. Eu posso responder. Quem quiser, mas se vocês quiserem responder... Sinta-se à vontade, João. Pode responder. Então, vamos lá. O sinal, sendo de 5 volts, sim, vai ter uma limitação de distância, né, justamente por conta da queda de tensão, só que você vai ter que fazer esse dimensionamento, tá? Você vai ter que fazer, basicamente, o critério da queda de tensão nesse circuito para saber se o sinal de 5 volts vai chegar suficiente lá no contato do inversor. Então, talvez tenha uma tolerância, né, de meio volt, 1 volt, né, esse sinal tem que ser verificado. Eu não vou saber responder agora se 4 volts acionaria, mas o fato você tem que fazer uma tolerância de queda de tensão, sei lá, você define meio volt é a queda máxima de tensão admissível nesse circuito. E aí, fazendo esse cálculo, tá na 5410, nos livros, né, o Hélio Creda, a Ademaro Cotrim ensina como é que se faz esse cálculo da queda de tensão. Você define, eu quero uma queda máxima de meio volt, baseado nesse condutor que tem essa resistividade elétrica, tantos quilômetros de condutor, né, tantos metros de condutor, e qual é a tensão que tem que circular, no caso é 5 volts. Então a minha queda máxima é meio volt, beleza, vai dar qual cabo? Você tem como calcular dessa forma, tá? É assim que se faz. Então, não dá para dizer assim, um cabo de 2,5 daria até quantos metros ou quantos quilômetros. Só calculando, tá? Bem respondido, João. É isso mesmo. Temos que respeitar aí os critérios, né, da ABNT NBR 5410. Vocês estão com acesso às perguntas do chat? Senão eu vou lendo aqui. O Vitor Amaral perguntou, nessa situação, a proteção anti-ilhamento não seria acionada? Vitório, a gente só não conseguiu pegar o momento exato que você fez essa pergunta, que aí a gente tratou de 4 situações, né? Se puder mandar na mensagem mais recente aqui, em qual opção seria, a gente responde. João, eu posso talvez fazer uma observação sobre essa pergunta? William, acho que é você, né, que está compartilhado aí. Você pode voltar lá
na opção, acho que pode ser a 2. Aqui é o seguinte, ó. A hora que você, numa situação normal, você teria aqui a concessionária alimentando a carga, certo? E o seu inversor em paralelo. Numa situação aqui de falta de interrupção do fornecimento de energia, o que vai acontecer? Essa chave de transferência vai desconectar a concessionária, vai conectar o gerador, momentaneamente o seu inversor vai se desconectar também por uma falta de referência. Imagina que eu não tenho aqui, né, essa contatora. Porém, a hora que esse gerador começar a suprir energia para a carga, se essa energia tiver dentro dos parâmetros de funcionamento do inversor, esse inversor vai voltar a funcionar, vai se conectar de novo aqui na rede. Então é por isso que você precisa ter essa contatora aqui para impedir que a hora que o gerador estiver alimentando a carga, o seu inversor não volte a funcionar. Certo? Então seria ou você implementa isso daqui, ou você implementa inabilitar o inversor direto aqui através de um contato seco, como o João mostrou, ou modular essa potência de acordo com a demanda dessa carga. Tá bom? Pelo que eu entendi, eu acho que era essa a pergunta, né? Se o antilhamento do inversor não vai atuar. Ele vai atuar até o momento em que o gerador estiver estabilizado e começar a alimentar a carga e essa energia for adequada, né? Estiver dentro dos parâmetros do inversor para ele voltar a funcionar. Aproveitando que o slide está no 2, né? O Wagner está perguntando se poderia fazer uma revisãozinha das 4 opções para visualizar a diferença. Vamos passar. Pegar um. Aqui, no caso, é antes do gerador, né? O inversor conectado no barramento, né? Ali no pavilhão de entrada. Opção 2, usando a automação, né? Super recomendo essa aplicação. Se caso o inversor não, no caso Solar Edge, então não precisa dessa automação. A opção 3, quer falar, João, sobre essa opção? A opção 3 é no caso de você já usar a PRI, né, a Power Reduction Interface do inversor da SolarEdge. É um exemplo dessa aplicação, né? O próprio gerador, ele tem um relé de contato seco que ele pode abrir ou fechar uma chave, né, normalmente aberta ou normalmente fechada, e você mandar um sinalzinho para o inversor para dizer para ele ligar ou desligar. No caso, quando o gerador entra, o inversor desliga. E aí não tem perigo de operar em paralelo o inversor com o gerador. Exatamente. Temos a opção 4. E a opção 4 é que você não liga esse sinal ou esse contato seco do gerador, você não liga direto no inversor. Você se utiliza de um controlador, que aí ele vai gerenciar isso daí. Ele pode gerenciar mandando desligar ou pode gerenciar mandando fazer uma rampa, né, de funcionamento, onde ele nunca vai mandar uma corrente reversa para o gerador. Bacana. Tem uma pergunta muito boa aqui do Luiz Eduardo. Como saber qual potência, 30, 60 ou 100% regular no inversor? Se você fizer dessa forma aqui com o controlador, ele já vai fazer isso automaticamente, tá? Porque ele vai ficar monitorando se tem ou não corrente reversa, como é que está o consumo das cargas. Já na opção 3, volta na opção 3 aí, William, por gentileza. Já na opção 3, aí você teria que fazer uma automaçãozinha, você teria que colocar um controladorzinho aqui, um PLC no meio do caminho, para fazer a mesma coisa, só que não com uma solução proprietária, né, da SolarEdge, você mesmo define. E a definição, se é 30, 60 ou 100%, aí fica ao critério da sua lógica de controle. Você vai precisar ter um feeling da situação. Ó, você tem mais ou menos uma quantidade de carga, você sabe qual é o gerador, qual é a potência máxima dele, e aí você vai configurar
baseado na sua experiência. Não dá para dizer assim, não tem um cálculo fechado para saber, né? Vai depender de projeto para projeto. Então, eu normalmente já opino assim, você pode mandar para o inversor já desligar, porque o gerador ele já está dimensionado para suprir as cargas. Então, imagina que o sistema não tem, imagina que essa instalação não tem um sistema fotovoltaico. Esse gerador ele já está dimensionado para atender as cargas que tem que se manter funcionando quando a rede da concessionária está fora. Então, não faz diferença o inversor fotovoltaico ele está funcionando ou não. O gerador já vai dar conta. Tá? Então, se ajudar, né, eu posso opinar da seguinte forma: manda desligar, já manda usar 0%, que aí é seguro. Né? Se você não consegue decidir ou definir se o critério vai ser 30%, vai ser 100%, 60% ou 100%. Sendo conservador, né, João? Sim. Pensar no pior caso possível. Né? Então, na melhor das hipóteses, é melhor mandar o inversor já desligar. Quer falar algo bacana? Falar alguma coisa, Rafa? Eu queria fazer uma observação também sobre esse ponto, que é o seguinte. Eu diria que essa quarta opção aí de usar um controlador para modular o inversor seria uma situação assim extremamente específica, muito pouco usual. Porque se a gente considerar que esse gerador ele vai atuar numa situação de falta de energia, né, interrupção de energia da concessionária, então vamos chamar aí de uma situação de emergência, provavelmente a gente não teria muita preocupação em, vamos dizer assim, economizar energia através do sistema fotovoltaico, certo? Porque é o que basicamente é o objetivo principal do inversor, é uma fonte alternativa de energia mais barata, né? Então, provavelmente, numa situação de emergência, a gente não está muito preocupado em, no caso aí, em paralelo com o gerador, economizar diesel, né? Então, eu acho que é muito mais usual você desconectar o inversor, ó, desliga o inversor, deixa só o gerador a diesel, do que você querer fazer essa modulação. Eu acho que, sim, existem algumas situações onde isso é implementável. Por exemplo, numa situação de cogeração, a gente está falando muito de gerador a diesel. Mas eu poderia ter aí um gerador que faz parte aí de um sistema de cogeração. Estou queimando biomassa, estou queimando gás, estou queimando alguma outra coisa, alguma outra fonte de energia, e eu preciso que isso funcione em paralelo. Então, talvez essa seria a principal aplicação dessa modulação do meu inversor. Agora, se a gente considerar aqui o nosso caso principal, que seria funcionamento em emergência, eu diria que o caso mais comum seria: tira o inversor da jogada, certo? Deixa só o gerador diesel funcionando. Depois, a hora que voltou a rede da concessionária, tira o gerador a diesel, volta o inversor e bola para frente. Nessa opção 4 aí, eu já tive cliente que colocou em paralelo, né, o fotovoltaico e geração a biocombustível. Só que ele usava a geração a biocombustível quando o fotovoltaico já se desligava. Então, ele usava o fotovoltaico durante o dia, né? E quando tinha a disponibilidade do fotovoltaico, entrava a usina de biogás. Então, ficava, né, biomassa, perdão, bagaço de cana, se eu não me engano. É biomassa. Então, ficava rodando todo o tempo, né? E aí ele conseguia ter geração 24 horas. Quando não tinha no fotovoltaico, tinha na biomassa. Só que não as duas juntas. Tá? Talvez um exemplo bem legal, eu não sei se é aplicado, tá? Mas na ilha de Fernando de Noronha, ela era totalmente alimentada por geradores a diesel e foi instalado uma ou duas usinas fotovoltaicas para poder suprir uma parte dessa energia. Não sei se lá tem esse tipo de controle, mas é uma excelente opção para se ter, né? Durante o dia, se o fotovoltaico não suprir, entra o gerador e aí você fica fazendo esse controle
né, de geração do gerador com o inversor, e aí você poderia economizar combustível, né? À medida que tem bastante geração do inversor, você poderia até desligar o gerador a diesel ou então trabalhar com ele fornecendo menos energia, você consegue economizar combustível. Não sei se é utilizada essa solução lá, mas se não é, ó, fica a dica, dá para usar, né? E o SolarEdge, ele já tem esse produto, né, para ser aplicado, é o Power Plant Control. Ô, João, esse seu exemplo que você deu aí, né? A gente também está atendendo um cliente agora que ele está implementando na fazenda um sistema fotovoltaico e, em paralelo, está sendo desenvolvido um gerador que vai queimar gás metano proveniente da criação de suínos. Uhum. Então, a gente tá em discussão lá se essa geração vai funcionar só no período da noite. Então, vai intercalar fotovoltaico durante o dia e durante a noite vai queimar o metano que é produzido, né, pela criação de suíno. Então, não vai trabalhar também em paralelo. Então, é um outro exemplo aí que você não tem essa preocupação em modular o inversor em função do gerador e tal. Então, eles vão funcionar em períodos diferentes. E o mais legal de tudo isso, né, que a gente está falando de energia renovável e de fato limpa, né? Quando a gente fala, né, de biogás, biomassa, eólica e energia solar, fotovoltaica, a gente está falando de energia de fontes, né, tópicos de geração de fontes limpas, de fato é limpa, tá? Então eu vejo com muito bons olhos trabalhar em paralelo os dois aí, né, no caso. O Rafa acabou de falar, né, a questão do biogás, juntamente com, no caso, gerador fotovoltaico, ou seja, o fazendeiro, né, vai trabalhar, o cliente optou por duas geração limpas, renováveis e limpas. Uhum. O Renato Arantes perguntou: comando falta de energia por rádio é viável em distâncias de 100 metros? Vai depender, Renato. Se for sem nenhum obstáculo, talvez sim, né? Mas aí teria que ser feito um teste, tá? Porque às vezes você tem obstáculos, edificação, árvores no meio do caminho, desnível de terreno, então vai depender muito, tá? Não dá para dar uma resposta precisa sem conhecer o local. Então, qual a distância viável também seria uma resposta que só olhando o projeto a gente poderia dar uma resposta exata, né? Cada caso é um caso, né? Cada projeto é um projeto e cada projeto tem a sua importância, assim, para verificar esses problemas, né? A gente tem que dar solução para esse tipo de problemas. E o João foi bem feliz nas palavras. Temos que atentar aos obstáculos, né? Pode ser que, imagina, entrando o gerador a diesel juntamente com o sistema fotovoltaico por conta da recepção. O receptor não conseguiu captar, né, as ondas sonoras ali, ou algo do tipo, né? Então, isso é um sinalzinho. Isso pode dar eventos indesejados. Então, temos que ficar atento nisso. Como saber qual a modulação correta para ligar o inversor? Eu acredito que foi a mesma pergunta que o Luiz Eduardo fez, né? Se é 30, 60 ou 100. A gente já respondeu. Vamos ver aqui. Aproveitando o gancho, como se faz o sincronismo da energia gerada com a energia da concessionária, no caso de outras formas de geração de energias renováveis que não a fotovoltaica? Com inversores também? Você quer responder? Deixa que eu respondo. Pode responder. Então, como é que faz o sincronismo da energia gerada com a energia da concessionária, né, no caso de outras formas de geração de energia renováveis que não a fotovoltaica? Luiz Eduardo, você não faz o sincronismo usando o gerador, tá? O gerador, ele não entra
ele não vai entrar, aqui pelo menos nos exemplos que a gente usou, ele não vai entrar em paralelo com a concessionária, tá? Ele vai, a concessionária ela é desligada, e aí o inversor fotovoltaico, ele faz o sincronismo com o gerador, tá? Aí, sobre o sincronismo do gerador com a concessionária para trabalhar em paralelo, aí talvez o professor Rafael ele saiba explicar melhor, porque eu sei que tem o acionamento do gerador em rampa, ele passa um tempinho em sincronismo, mas eu não sei se ele passa o tempo todo. É bem por aí. Quando eu tenho a interrupção, né, da energia da concessionária, essa chave de transferência vai comandar esse grupo gerador, ele vai partir, tá certo? Ele vai passar por um período aí de estabilização, então vai monitorar tensão, corrente, ângulo de fase, defasagem em relação à concessionária. E aí, quando esse circuito de controle detectar o sincronismo entre a energia da concessionária e do gerador, é o momento que ele vai fazer esse chaveamento, que ele vai colocar em paralelo. Então, assim, não é o gerador, é um circuito de controle, assim como o inversor, ele tem várias funções implementadas. A gente chama de inversor, mas, na verdade, dentro do inversor fotovoltaico tem um circuito de inversor, tem o circuito de rastreamento de máxima, do ponto de máxima potência, tem o circuito de sincronismo, enfim, tem uma série de funções integradas ali dentro. No gerador a diesel funciona mais ou menos da mesma forma. Você tem a máquina síncrona conectada no motor, que vai consumir algum tipo de energia, né, de uma fonte de energia, e você precisa ter um circuito de controle que vai monitorar os parâmetros da concessionária, os parâmetros da geração, e a hora que ele detectar, então, o sincronismo, é a hora que ele vai fazer o chaveamento. E no retorno, quando for desconectar esse gerador, funciona da mesma forma, ele vai monitorar a energia da concessionária, ele vai esperar um tempo, essa energia ficar estável por um tempo, depois ele vai fazer o chaveamento, certo? Então é mais ou menos por aí que funciona. Se você tiver um outro tipo de equipamento, um outro tipo de gerador, ele vai precisar também de um circuito lá de controle e sincronismo para poder implementar essa ligação, tá certo? Uhum. Lembrando que a entrada do gerador, né, em funcionamento depende muito da necessidade do cliente, né? Foi feita a pergunta aqui, né? O sistema seria um grid também à noite? À noite, só mais ou menos quando você tiver o caso de querer usar o gerador a diesel no horário de ponta, né? As concessionárias têm 3 horas durante o dia que escolhem para horário de ponta. Normalmente é entre 6 e 9 horas da noite. E aí você teria que colocar na ponta do lápis se vale a pena gastar com óleo diesel para poder entrar com o gerador nesse horário. Então, esse seria um caso que o gerador entraria à noite para funcionar mesmo, para suprir energia, mas não seria um grid, né? Ele desconecta da rede, você conecta o gerador fornece energia durante esse período de 3 horas no horário de ponta. Se for viável economicamente, né, o combustível, ao invés de pagar a própria energia no valor de horário de ponta, ou então também no caso de hospital, mas sempre não é um grid, é sempre na falta de energia que o gerador entra, tá? Só complementando, né, que quando a gente usa a geradora diesel, ela não é uma energia limpa, né? Então isso também não é só questão de viabilidade, né? É questão também de impacto ambiental. Então, quanto menos a gente usa geradora diesel, melhor, né? Para o meio ambiente, vamos optar, né, por sistemas de fontes limpas, renováveis e usar menos fontes não renováveis. Isso puxa o gancho para o que o Barnabé da Silva falou aqui, né? A opção 4 seria útil para BS, né? Baterias integradas. Essa é a tendência, né? A tendência é
partir do momento que as baterias tiverem o seu preço mais viável, esquece o gerador a diesel, vai ser bateria. A gente já tem sistemas assim, né? Que entra um sistema de baterias, né? Quando tem a ausência da rede, mas é para casos bem específicos também, não é uma aplicação que você vê comumente, tá? Mas existe sim, e dá para ser aplicado sim, Barnabé. Bem, pessoal, eu acredito que aqui já foram todas as perguntas, né? E aí qualquer coisa, né? O pessoal sabe, me conhece da Ecore, né? Qualquer coisa, digita Ecore ali na internet e você vai ter o contato da Ecore para saber. William, deixa o teu contato aqui, porque o pessoal já está perguntando qual é o contato aqui da célula, né? Legal. Vamos aqui, ó, vou deixar o contato. Quem quiser, pessoal, encontrar nas redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, né? Tá lá como William Cambuí, tá? Escreve, vou mostrar aqui no começo, escreve assim, é só jogar no LinkedIn, vocês vão encontrar lá, ó, William Cambuí, só que é só William Cambuí, não tá de Oliveira, tá? William Cambuí, é HI no final. Quem quiser encontrar o Rafael também no LinkedIn, Rafael de Almeida Ricardo, tá lá, né, no LinkedIn. Inclusive tem artigos lá, eu também tenho artigos, alguns artigos. Estamos semanalmente escrevendo, fazendo post em prol do setor fotovoltaico, tá? E tem o João Souza, né? Tá assim, né, João, seu LinkedIn? Assim. O João Souza também é importante, segue o João lá também, que ele está bem antenado, né? Trabalha com a melhor tecnologia, posso dizer, uma das melhores do mundo, né? A Solar Edge. Então, segue ele lá, né? Procura no LinkedIn, que ele está lá. E da Célula Energia... Oi? No último slide tem o e-mail e o telefone da célula. Tem aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Está aqui, ó. E o último está aqui. Quem quiser acessar o site, né, celulaenergia.com, e o e-mail contato@celulaenergia.com. O telefone está aí. Lembrando, quem entrar em contato vai ter o cupom de desconto para as próximas turmas, né, dos cursos. Tá legal? Espero que tenha contribuído, espero que a gente tenha contribuído, né, em prol do setor, em prol dos colegas, e colocamos à disposição. Muito obrigado, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite, muito obrigado a todos. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.